Meus irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Estamos no 7º vídeo nesta lista de ensinamentos da palavra de Deus a respeito da reconciliação, do perdão, do pedir perdão, que é uma situação, e do perdoar, outra situação. São duas situações diferentes. Então nós sabemos que tem diversas e milhares de situações que não são iguais, relativo à reconciliação e ao perdão. E sabemos também que a Bíblia inteira, desde o Gênesis ao Apocalipse, trata desse assunto, quando fala da purificação dos pecados, do arrependimento, quando fala de injustiças, iniquidades, é necessário o perdão, arrependimento, reconciliação, conversão, transformação. Este é o assunto principal, o assunto central de toda a Bíblia. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida em sacrifício lá no Calvário, justamente para transformar, salvar a humanidade perdida com o perdão. A crucificação de Jesus é um sacrifício de reconciliação, perdão, da parte de Deus a toda a humanidade. Um exemplo, um modelo a seguir. Assim como Jesus procedeu, ensinou, viveu, pregou, ele aconselha, ele ensina e ordena que toda a humanidade seja assim, com o poder de Deus, com a força do alto, com a graça de Deus. Não é impossível. Nós somos fracos. Nós, como seres humanos, com nossas próprias forças, com nossas próprias capacidades, nunca, jamais conseguiremos. Mas com a ajuda de Deus, do Espírito de Deus, unido ao nosso Espírito, por um novo nascimento, nascer da água e do Espírito, pelo batismo no Espírito Santo, estudo da palavra de Deus, disciplina espiritual, jejum, oração, a prática do bem, abandonar os maus caminhos e fazer o bem. Perdão, reconciliação, arrependimento tem que ser do coração, sincero. O que está acontecendo com a humanidade, com as igrejas em todo lugar no mundo? O que está acontecendo? As pessoas não estão sendo sinceras no perdão, no arrependimento, na reconciliação. Por isso, as coisas estão cada vez indo de mal a pior. As lideranças religiosas, as lideranças políticas, as autoridades, como o povo também, têm suas parcelas de culpa a respeito disso. Nós temos a Bíblia Sagrada, um super livro. Temos o exemplo dos profetas, dos apóstolos, do próprio Jesus Cristo, dos santos, dos servos e das servas de Deus, que temiam a Deus e que temem a Deus. São muitos? Não são, infelizmente, mas deveria ser. Então, irmãos e irmãs, pedir perdão é necessário que você seja humilde. Então, com Deus a humildade, com o diabo o orgulho. O orgulho, a soberba, nasceu com quem? Com Satanás. E não foi com o homem na terra, nasceu do outro lado. Não sabemos precisar data. Quando foi? Quando aconteceu isso? Mas não foi na terra, não foi aqui, não começou com o homem. Não, de jeito nenhum. Então, o pecado do príncipe dos demônios, o pecado de Satanás e todos os espíritos malignos, foi o quê? A soberba. Então, com a soberba veio a desobediência à ordem de Deus. Não concordavam com a administração de Deus. E o inimigo, ele semeia essa soberba, esse orgulho no coração da humanidade. Semeia ali, e ali cresce esse parasita, essa árvore ruim que vai destruindo, vai matando aos poucos a árvore boa com seus frutos, até secar. Você já observou, já viu essas ervas daninhas? Que chamam de erva de passarinho. Está na sujidade do passarinho. Quando ele pousa,
ele deposita as fezes dele ali, e dali nasce uma plantinha que vai se emaranhando, vai crescendo junto com o pé, isto é, a árvore frutífera, e vai matando, pouco a pouco, vai secando, vai sugando as energias. Erva de passarinho, erva daninha. Se não arrancar, se não cortar essas ervas daninhas, se não erradicar elas, mata a planta, isto é, mata a árvore frutífera, ela morre, seca. Assim é o orgulho, a soberba no coração do crente, do católico, do cristão, da pessoa religiosa. Está destruindo por dentro, aniquilando. Muita gente não produz frutos bons. Por quê? Por causa deste grande erro, problema. Então, irmãos, é um dos piores males, é a soberba, o orgulho. E quanta gente orgulhosa no meio dos crentes, no meio evangélico, protestante, pentecostal. E quanta gente orgulhosa no meio católico também. Por que tanta divisão, tanta inimizade? Por que tanta separação? Orgulho, falta de perdão, de perdoar e de pedir perdão. Então, as situações são diversas, meus irmãos, não são igual. Eu vou citar aqui uns fatos muito importantes para ilustrar melhor o que nós estamos ensinando desde o primeiro vídeo. Se você não viu ainda os vídeos anteriores, eu aconselho você a assistir desde o primeiro vídeo, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o último, para que você entenda melhor o que nós estamos pregando e ensinando, porque, irmãos e irmãs, isso é tão importante, mas tão importante que muita gente, e a maioria, se perde por causa disso. Do outro lado, está repleto de penitenciários, de cadeias. E é para lá que vão as pessoas que não pedem perdão e aquelas que não perdoam também. Dívida, dinheiro, coisas, ofensas, injustiças. Tem os que causam e tem aqueles que são feridos, machucados. Injustamente. Que também precisam perdoar. Porque nós precisamos do perdão de Deus todos os dias. Nós precisamos do sangue de Jesus, do nome de Jesus, para sempre nos purificar, nos lavar. Os cordeiros, os animais do sacrifício do Antigo Testamento, não é possível mais purificar pecado de ninguém, meus irmãos. A água lustral da vaca vermelha, lá do Antigo Testamento do judaísmo, não é possível mais purificar o ser humano, perdoar. Nós temos o que? Jesus Cristo, sumo sacerdote, o único mediador entre o homem e Deus. Ele está lá à direita de Deus e pelo poder de Deus governa os céus e a terra. E é pelo seu nome que somos perdoados e é pelo seu sangue que somos purificados. Mas só estamos bloqueados, estamos com este impedimento dentro do coração, rancor, mágoa, ressentimento, orgulho. É impossível que o sangue de Jesus, o nome de Jesus, nos purifique, nos perdoe. Não tem como. Você está entendendo? Por isso, esses ensinamentos da palavra de Deus, leve a sério. Isso é tão importante, é algo mais importante que existe na sua vida. O que estou pregando, falando, ensinando a você nesses vídeos aí. Sim, nós vamos fazer uma oração de cura interior no final dessas pregações, dessa lista de vídeos. Mas antes preciso contar uns fatos a você para ilustrar e fazer você entender melhor a situação. Irmãos, tem um homem que o nome dele é Gary Ridley. Esse homem não é desse tempo, é da década lá de 80. Década de 80. Esse homem, esse Ridley, ele foi um dos maiores serial killer dos Estados Unidos. Maior. E tanta gente que ele matou, mulheres, principalmente prostitutas. Era um trabalhador, esse Ridley. Ele era um trabalhador, trabalhava numa empresa com pinturas de caminhão, profissional, um ótimo trabalhador. Teve o primeiro casamento, não deu certo quando era jovem. Durou uns 2 anos. Segundo casamento, com uma mulher chamada Márcia. Com essa mulher, ele teve um filho chamado Matthew, em inglês. No português, Mateus.
uma criança. Nesse segundo casamento, meus irmãos, ele durou cerca de uns 8 anos. O que aconteceu? Ele, nessa época, se tornou um homem muito religioso. Ele pregava a palavra, diz a história, que ele pregava a palavra nas casas, visitava as casas. Ele lia a Bíblia em voz alta na empresa, em casa. Ele costumava chorar até quando lia a palavra de Deus, quando ouvia os sermões evangélicos. E aconteceu que houve uma separação. Uma moça muito bonita, tinha aquela criança, e era um casamento para dar certo, mas não deu. Não sabemos o porquê. Mas ela quis separação, não estava sentindo mais nada por ele e o abandonou. Isso foi em 1981. Preste muita atenção. 1981. Depois disso, ele ficou muito transtornado, ficou muito abatido, estava sofrendo muito, deprimido por causa dessa separação. Ele amava essa mulher, essa criança, e toda vez que ele ia visitar essa criança para ver o filho, fazia essas visitas aonde ela estava morando, ele chorava, sentia muita falta dela, da criança. Como foi terrível essa separação. Como foi terrível, meus irmãos. E presta muita atenção no que aconteceu depois disso. Depois disso. Não há psicólogo, psiquiatra que poderia desvendar este mistério. Por que esse homem se tornou assim tão mal? Foi a partir daí, 1981. Esse casamento, o segundo, durou cerca de uns 8 anos. Houve essa separação. No ano de 1982, esse homem criou uma revolta dentro dele e começou, então, a matar as meninas de rua, as meninas que eram meretrizes, lá nos Estados Unidos, na região de Seattle, naquela cidade onde eles moravam. E ele, trabalhando, era um ótimo, excelente trabalhador. Ninguém nunca desconfiava dele. Começou a matar. 1982. E durante alguns anos matou muitas mulheres, muitas, mas ele era muito astuto. Irmãos, essa revolta dele não era contra homens, mulher, não é contra a mulher dele somente, essa revolta. Se fosse, ele teria matado a mulher. Quanta gente mata a mulher, os filhos, homens que são traídos ou se separam, namorados até, matam. E até se matam. Está aí nas mídias, todo mundo pode ver o mal que traz a infidelidade ou a separação, como é doloroso. Esse homem, o que aconteceu? Ele estava revoltado contra Deus. Essa revolta dele era contra Deus. E foi a partir daí, da separação desse segundo casamento, da mulher que ele tanto amava, pensando que ia dar certo, mas não deu. E foi matando, e matando, e matando. Irmãos, ele matou praticamente durante 20 anos, não conseguiu descobrir quem era a pessoa que estava matando as moças. E muitas delas adolescentes, meninas novas. Em 5 anos, mais ou menos, matou mais de 40. Mas, conforme a tecnologia foi avançando, depois do ano 2000, como eles guardaram certas provas da época, congeladas, eles puderam, então, examinar mais profundamente essas amostras e chegaram ao homem. Conseguiram descobrir que era Gary Ridley. Vou continuar no 8º vídeo, porque é muito importante este fato, essas coisas que você vai ouvir, por causa do perdão e da reconciliação. Amém? Vamos para o 8º vídeo.